Olá! Você já se pegou pensando como seria bom se você tivesse todas as respostas para os momentos de dúvida, os momentos de decisão, se você soubesse qual que é o melhor caminho para tomar e que vai dar certo no futuro, dúvidas como com quem eu devo casar, qual profissão eu devo escolher, devo ou não viajar, qual que é o melhor caminho que vai me fazer ser mais bem-sucedido. Nós estamos aqui no I Believe, numa série chamada Como Ouvir a Voz de Deus e Entender a Sua Vontade. Porque a verdade é que por mais que a gente se esforce para controlar a nossa vida e tentar controlar o que vai acontecer no futuro, a verdade é que nós precisamos de ajuda daquele que sim tem controle do futuro e pode nos ajudar a tomar as melhores decisões, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso eu quero te convidar a vir conosco hoje neste vídeo que nós vamos falar sobre como aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Você pode, depois de assistir esse vídeo, também voltar, assistir os outros episódios da nossa série e também aprender chaves sobre como ouvir a voz de Deus, como ter acesso, como distinguir entre a voz de Deus, a voz do inimigo, a voz do nosso eu interior. Neste momento, nós vamos falar sobre como nutrir esse relacionamento com Deus, de maneira que ouvir a voz de Deus não seja um momento ou outro passageiro, mas que a gente possa andar com Jesus. E por andar com Jesus, a gente vai poder perguntar para Ele qual que é o melhor caminho para tomar, ter seus conselhos, ter sua ajuda. Sim, isso não é algo fantasioso, é uma realidade. Você pode ter esse relacionamento real com Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. A oração é uma conversa com Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos orar sem parar, ela está falando sobre um relacionamento. Eu acordo de manhã, falo bom dia para minha família, para o meu esposo, né? No caso, quem é casado, para o cônjuge, para quem é solteiro, para quem mora com você. E você vai olhar e vai falar bom dia, Espírito Santo, e convidar Jesus para estar com você naquele dia. E já vai pedir a direção, já vai pedir respostas. O que eu devo fazer esse dia? O que eu devo priorizar na minha agenda? Qual é a sua direção? Tem algum perigo que eu preciso estar atento no dia de hoje? E aí você vai tomar seu café da manhã, vai agradecer pelo café da manhã, vai se arrumar e vai continuar falando com Deus a cada momento. No seu trabalho, pedir uma ajuda, no trânsito, ir conversando com o Senhor, nesse relacionamento em que você fala e Deus também fala com você. Então, mais do que apresentar um questionário para Deus, Deus, eu faço isso ou aquilo? E que você quer uma resposta direta de Deus. Sim, Ele pode te responder dessa maneira, mas Ele deseja estar com você a todo momento e poder falar, você está achando que é a resposta A ou a resposta B, mas você já pensou que existe um outro caminho e de repente te dar um direcionamento totalmente diferente do que você estava até imaginando para aquela situação? Isso é relacionamento. E o primeiro passo, falando num relacionamento espiritual, é entender que Deus é um Deus de perto. Porque nós somos ensinados, muitos de nós aprendemos a olhar Deus como alguém distante, que vive lá no trono, poderoso, controlando a vida de todos. Sendo que Deus, sim, Ele é grandioso e poderoso, mas a Bíblia diz que Ele se achega a todos aqueles que vão até Ele. Ele nos atende, Ele fala conosco, Ele nos ajuda. Ele é um Deus de perto. E se eu desejo viver com esse Deus de perto, eu tenho que cultivar esse relacionamento. Assim, quando provavelmente você conheceu alguém que você gostou e queria desenvolver uma amizade, né? Talvez um relacionamento conjugal, você precisou e desejou conquistar aquele relacionamento, cultivar através de tempo junto, através de conversa,
perguntando como você está, alinhando o coração, alinhando os sonhos. E assim também é o nosso relacionamento com Deus. Assim Deus quer agir na nossa vida. Nós podemos contar os nossos sonhos para Deus, mas Deus também poder contar os sonhos dele para as nossas vidas. Alinhando o coração com o coração. Você quer ouvir a voz de Deus, entender? Se lance para uma conexão íntima com o Pai. E eu quero deixar esse incentivo que Deus está nos convidando para termos esse tempo mais forte com Ele, que não é apenas um instante do nosso dia, mas todos os momentos. E é importante saber que os relacionamentos influenciam quem nós somos e o que nós pensamos. Então, se nós queremos que a nossa voz interior, que a voz do nosso eu interior esteja alinhado com a voz de Deus, que o nosso coração que era de pedra se torne um coração de carne, que quando a gente tem um sentimento, uma ideia, a gente tem a convicção que aquilo brota do nosso interior, mas que veio do Senhor, é importante que a gente seja influenciado por esse relacionamento com Ele. Quem aqui já viu um grupo de adolescentes? Se um fala de um jeito, outro fala do outro, eles começam a andar juntos e começam a ficar parecidos. Assim também é no relacionamento de mãe e filha, assim também é no nosso relacionamento com amigos e até mesmo no casamento. A gente começa a ficar muito tempo junto e começa a pensar parecido, começa a agir parecido, ter gostos parecidos. Quando eu me casei com meu marido, ele não gostava de comer sushi. Não gostava de comida japonesa. Eu falei, vem aqui, eu vou te mostrar. Existe algo mais que o churrasco. Ele gosta de churrasco, mas hoje ele come sushi e sashimi também. Ele gosta de comida, porque através do meu relacionamento, ele foi influenciado. Assim também, nós recebemos influências espirituais, que nós queremos que provenha de Deus, mas que muitas vezes pode prover do inimigo. Por isso, nós precisamos escolher com quem nós nos relacionamos. Só que o inimigo, ao saber que o relacionamento com Deus nos influencia, ele brota, faz brotar nas nossas vidas, promove distrações, para que outras coisas passem a nos influenciar e roubar o nosso tempo. O celular, o que dizer do celular, das redes sociais, do WhatsApp, dos grupos. São tecnologias e facilidades tão boas. Nós estamos aqui numa rede social trazendo essa palavra. É uma facilidade, mas a verdade é que muitas vezes nós nos envolvemos tanto no celular que não sobra tempo para quê? Para o nosso relacionamento com Deus. É um tipo de distração. A própria televisão, né? Hoje a gente pode assistir todas as séries, maratonar todos os episódios, assistir filmes. Que bacana, que bom poder ter um tempo para relaxar, assistir TV. Tudo bem, tudo bem. Mas isso não pode se tornar uma distração para você ter seu relacionamento com Deus. Também, outra forma de distração que vem na nossa vida é com o excesso de atividades. Eu quero ganhar dinheiro, eu pego vários empregos, vários trabalhos, eu me envolvo em várias coisas, em vários projetos, muitas vezes até buscando servir a Deus ou conquistar coisas na vida que também são boas. Mas o amor ao dinheiro, o querer conquistar, o querer estar com tudo isso acima do estar com Deus é uma distração. Deus quer falar conosco, mas nós precisamos deixar as distrações que vêm para impedir esse relacionamento de falar, ouvir e entender. E essas distrações, geralmente elas vêm para nos tirar de dois momentos que são fundamentais para você que quer se aprofundar no relacionamento com Deus, que é a oração e a palavra. Porque a oração é aquele momento que você fala com Deus, você abre o seu coração,
você coloca um louvor, você ouve também de Deus, você é ajudado, você é consolado, você entrega suas lágrimas a Deus. Então as distrações vêm muitas vezes para nos roubar no momento de oração. Ou também no momento de se aprofundar na palavra. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Bíblia, mais nós temos condições de discernir a voz da verdade. Então, quando nós lemos a Bíblia, Deus nos traz a verdade. E eu quero aqui te dar algumas dicas práticas sobre isso. O inimigo vem para trazer todas aquelas distrações para deixar a nossa mente agitada. Já aconteceu com você? Você parar, tentar ler a Bíblia e a sua mente está ali uma confusão, você não consegue entender nada. Sim, muitas vezes a nossa mente fica atribulada, então eu quero te incentivar, mesmo com a mente atribulada, você parar. Antes de ler a Bíblia, coloque um louvor, ore a Deus, peça a Deus traga a revelação da tua palavra. E aí você vai ler a Bíblia, você vai pedir, Jesus, fala comigo através da tua palavra. E quanto mais você conhece da palavra de Deus, menos você estará suscetível aos enganos das mentiras. O inimigo traz frieza espiritual, que é uma mentira, porque você não é frio, você foi feito para servir a Deus. A preguiça espiritual, a frieza, a apatia são mentiras que o inimigo planta na nossa mente e no coração para nos convencer a permanecermos naquele estado de inação, de separação com Deus. Mas a verdade é que basta você abrir a porta, basta um dia que você decida colocar o louvor, ler a palavra e orar, tudo aquilo já vai se reaquecer novamente, amém? Porque você nasceu para servir a Deus, a tua identidade é de filho de Deus, certamente logo isso será ativado, porque está no seu DNA espiritual. Treine, persista, continue. Deus vai revelar coisas que você ainda não conhece. As experiências que você já viveu serão poucas perto daquelas experiências que você ainda terá. Deus tem mais. Venha, esteja na presença de Deus. Deus tem grandes coisas para você nesses dias. E a Bíblia fala em Filipenses 4:8 que nós devemos escolher o que pensar. Então muitas vezes a gente está parado, eu não consigo entender, eu não consigo ter uma rotina, eu me distraio mesmo. Não, essas são mentiras. E a Bíblia fala, alinhe os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, lá em Filipenses 4:8. E isso não se trata de pensamento positivo, significa você acreditar nas verdades que a palavra de Deus nos tem. E Ele tem para mim e para você verdades grandiosas para as nossas vidas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ela era um cobrador de impostos. Só que além de cobrar impostos, que já é uma coisa um pouco chata, se ele precisava cobrar, por exemplo, R$10 para entregar para o governo romano, ele cobrava, por exemplo, 20. Então ele dava para o governo e ficava com os outros 10. Então ele cobrava a mais do que precisava, sendo ele hebreu. Então ele não era um romano explorando os hebreus. Ele era um hebreu, um irmão, um publicano, explorando os próprios irmãos. Então ele era um homem rejeitado, odiado, porque ele realmente fazia coisas erradas. Mas um dia esse homem ouviu falar de Jesus. E apesar de viver a vida toda torta, fazer as coisas realmente erradas, ele se interessou e ele foi até Jesus. Só que quando ele chegou aonde Jesus estava tudo muito cheio, tinha uma multidão. E ele não desistiu de buscar a Deus. O que ele fez? Subiu numa árvore, para que ele, que era de baixa estatura, a Bíblia fala que ele era baixinho, pudesse enxergar Jesus. Então, mesmo vivendo
uma realidade longe da palavra de Deus. Ele estava vivendo longe dos princípios, mas ele tomou uma decisão: eu vou. Então Zaqueu, mesmo vivendo uma vida torta, uma vida errada, ele estava vivendo longe dos princípios, mas ele tomou uma decisão. Ele foi até Jesus e ele não desistiu mesmo diante das dificuldades. Adivinha o que aconteceu? Jesus, ele percebeu Zaqueu. E Jesus olhou para aquela árvore e falou: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou para sua casa. Ele já tinha mudado de vida, Zaqueu? Não, ainda não. Mas Jesus decidiu entrar na vida dele. Jesus fez esse convite. E quando ele sentou à mesa com Jesus, quando ele começou a se relacionar com Jesus, ele foi transformado de dentro para fora, ele foi mudado. E os frutos desse arrependimento são demonstrados, segundo a palavra, no fato de que ele falou que ele iria restituir todos aqueles que ele havia roubado. Não apenas ele se disse arrependido, mas ele provou, deu frutos desse arrependimento. Por que isso aconteceu? Porque ele deu um passo em direção a Jesus. E Jesus deu todos os passos em relação a ele. E o Espírito Santo fez uma obra na vida de Zaqueu, uma obra de transformação. Sabe, hoje você está assistindo esse vídeo porque o Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida. Uma obra de transformação. Ele quer te ajudar a discernir as vozes. Ele quer te ajudar a acalmar a tua alma que está tão agitada, a sua mente que tem ouvido tantas vozes e você fica confuso e você não sabe se isso é de Deus, se não é, para que caminho seguir. Calma, vá a Jesus. Vá a Jesus e Ele vai te ajudar. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos convida: venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar, porque eu sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve. Vá a Jesus. Ele vai te ajudar, ele vai te transformar, ele vai te dar as respostas. Às vezes você fica pensando: faço isso, eu faço aquilo. Muitas vezes você passa noites em claro, pensando o que fazer, sendo que Deus já tem a resposta. Se lance no relacionamento com Deus, você terá uma vida de paz, porque Ele tem paz para a sua vida. Que tal você hoje talvez até pausar esse vídeo nesse momento e falar com Deus, entregar sua vida a Ele, falar como Zaqueu: eu vou restituir aqueles com quem eu errei, eu vou abrir mão das distrações, eu vou investir e nutrir este relacionamento. Sabe, grandes coisas estão preparadas para você aqui e na eternidade. Permita que Deus fale com você. O que atrai a voz de Deus é a nossa busca. O que faz Deus falar conosco é o nosso sim. Diga sim, Ele vai falar, Ele vai trabalhar na sua vida. Não é à toa que você está assistindo hoje essa mensagem. Talvez você está pensando em pessoas que como seria bom se voltasse a Deus. Envie esse vídeo. Deus, Ele quer dar um novo começo para você e para sua casa, assim como Ele transformou a vida de Zaqueu. E com isso nós encerramos esta série de como ouvir a voz de Deus. Se você não assistiu aos outros vídeos, eles estão listados aqui no nosso canal e que ensinam as características da voz de Deus, maneiras como Deus fala, como identificar a voz do inimigo e a voz do nosso eu interior, como ter acesso. E eu deixo aqui a minha oração por você, que Deus abençoe a sua vida e que seja uma busca constante para você ter uma vida cheia de Jesus e das respostas que só Ele pode dar para você. Deus te abençoe. I believe.